A TV Leges está de volta para discutir sobre aposentadoria. Aqui no estúdio eu recebo a diretora de aposentados e pensionistas do Sindileges, Maria Elisa Siqueira de Oliveira, e agora também nós vamos conversar com o presidente do Movimento dos Servidores Aposentados e Pensionistas do Instituto Mozap, Edson Halbert. E neste bloco nós vamos falar sobre propostas em tramitação no Congresso Nacional que afetam diretamente a vida dos servidores aposentados e pensionistas, que são as PECs 555 e 270. Edson, explica para a gente um pouquinho o que são essas propostas. As propostas vieram em consequência da reforma de 2003, do nosso ex-presidente Lula, em que num dos aspectos, entre outros, mas particularmente um dos principais, foi a instituição da cobrança para a Previdência Social, ou a contribuição previdenciária, depois de nós estarmos aposentados. E aí, esse nosso movimento, o Mozap, Instituto Mozap hoje, ele surgiu justamente depois antes até um pouquinho da Constituinte, e se reforçou muito mais depois, por ocasião da revisão constitucional. Naquela oportunidade já se pretendia extinguir direitos. O governo Collor entrou com o famoso emendão Collor, né? E naquela oportunidade já se atingiria vários e vários direitos dos servidores públicos ativos, né? E, por consequência, atingiria também os aposentados. Até lá não aconteceu nada. Até 2003, melhor, não aconteceu nada. Por quê? Porque as entidades todas se uniram e não permitiram que o Congresso procedesse nessas mudanças. Infelizmente, em 2003, conseguiram aprovar a reforma da Previdência e aí sim instituíram a taxação. Em razão disso, nós entramos, um membro dos servidores públicos, um ex-deputado federal, Carlos Mota, ele apresentou uma emenda constitucional, a famosa PEC 555 de 2006, em que se pretendeu extinguir essa contribuição. Foi discutida na Comissão de Constituição e Justiça, depois de ter sido arquivada numa das legislaturas que não deu andamento. Posteriormente houve requerimento, se desarquivou, a Comissão de Constituição e Justiça se manifestou pela constitucionalidade, etc., né, da proposta, e posteriormente, após uma longa luta de todas as entidades, porque o Instituto Mozap ele é um movimento integrado por entidades, da qual o Sindileges, faz parte, assim como a ASA-CD, a ZAP-TCU e também a CISEF do Senado Federal, dentre outras que totalizam em torno de 700 entidades. E, em razão da pressão, da força e da insistente busca junto aos parlamentares, se conseguiu com que o presidente Michel Temer, no último mandato dele como presidente, conseguiu, então, determinar que se instalasse a comissão especial. E nesta foi aprovado daí a proposta, não nos termos originais, mas nos termos originais haveria, inclusive, a retroatividade de tudo aquilo que nós pagamos até hoje, seria restituído se aprovasse conforme a proposta. Isso não foi possível. A retroatividade, então, todo mundo já sabe, ninguém vai receber, se por acaso nós lograrmos êxito na aprovação, ninguém vai receber nenhum tostão daquilo que já pagou. Mas ficou a proposta num escalonamento. Então, aprovou-se que, a partir dos 60 anos até os 65, escalonado em 20% por ano, seria zerada a contribuição previdenciária. É uma das propostas que estão lá, aliás, é a principal que está lá, e nós estamos numa luta muito grande para ver se o Congresso, a Câmara dos Deputados, através de seu presidente, o Marco Maia, deputado Marco Maia,
enfim, chame para o plenário e se discuta, aprove-se esta proposta em favor de todos nós aposentados e pensionistas. Bom, além dessa proposta 555, também tem a PEC 270, né, Maria Elisa? Podia falar um pouquinho para a gente o que é essa proposta? Na PEC 270, existe, o que se pleiteia nela é justamente o que se receba na totalidade dos proventos, né? Isso já é feito junto à CLT, mas isso não é feito junto ao servidor. Então, é isso que se pleiteia, né? Então, e essa proposta também já passou também agora, né, no plenário, e a gente tem sempre acompanhado na tramitação, né, Edson, que os parlamentares, eu não diria 100%, mas nós estamos aí na casa de 80%, 90% dos parlamentares que estão pedindo preferência, né, para poder ter essa aprovação dessa PEC, tanto de uma quanto da outra, né? Então, eu acho que se todos os parlamentares, né, que na realidade representam o povo brasileiro, estão aí representando também os servidores públicos, né, que arregasse as mangas e vamos aprovar essas duas PECs que vão trazer muito resultado satisfativo para os servidores, que tanto contribuíram durante tantos anos, deram a vida, né, em prol da população brasileira. Nada mais justo que hoje eles sejamos todos, né, agraciados com o direito que nós conquistamos. Eu gostaria de saber a expectativa de vocês em relação a essa votação em plenário, Edson. Bom, a expectativa, você sabe que tudo é um jogo político e também são momentos circunstanciais da própria política. Neste ano, nós estamos sentindo que vai ser muito complicado, muito difícil nós conseguirmos aprovar em 2 turnos uma proposta de emenda como essas duas que foram citadas. Por quê? Porque o governo, logicamente, o governo não quer abrir mão de nenhuma receita e, lógico, nós contribuindo só o setor público federal, a área só federal, esquecendo os estados e municípios, desde 2004 até hoje já soma uma arrecadação de 10 bilhões e 500 milhões de reais em termos redondos. Então o governo não aceita, não quer. Mas temos que discutir, tem setores do governo que aceitam até a discussão, tal, mas nós precisamos fazer uma pressão muito forte. E nesse particular eu quero aproveitar esta oportunidade para parabenizar o Sindileges, que juntamente com todas as demais entidades tem feito um trabalho muito importante no Congresso Nacional e, sobretudo, na Câmara dos Deputados, para que essas propostas tenham êxito. E para que tenham êxito essas propostas, não basta só nós, dirigentes das entidades. Nós precisamos que todos os associados de todas as entidades se irmanem, busquem pressão, se dirijam aos seus parlamentares, aqui no Distrito Federal, e os outros servidores e as outras entidades façam o mesmo também nos seus estados, porque é no domicílio de residência eleitoral do parlamentar que ele fica mais sensível dessas questões. Porque, afinal de contas, ele foi eleito para defender os interesses dos seus eleitores. Um dos interesses que cada parlamentar tem em relação ao servidor público, certamente é este. Tanto a PEC 555, terminaria com a contribuição previdenciária, e a 270 não é para aposentado e pensionista, mas sim para os servidores ativos, que esses é que podem ser atingidos. Nós não alcançaremos, felizmente não seremos mais atingidos pelos efeitos da 270, porque ela, como disse a Maria Elisa, ela justamente quer assegurar a integralidade de vencimentos e a paridade. Isso é muito importante. Então, a característica da 270 não tem nem tempo de contribuição e nem tempo de idade. Não importa, Deus é que determina quando a pessoa se tivesse a desventura em ficar inválido, mas pelo menos não fica à mercê dos seus familiares, à mercê da sua, enfim, de uma situação terrível, não tendo salários uma vez aposentado. Como é hoje, aliás, um sujeito que se aposenta hoje, nessas circunstâncias, sofre consequências terríveis, porque o salário baixa de acordo com
tudo é relativo com o tempo de existência dele. Se ele contribuiu só 5 anos, só sobe 5 anos. Então, vocês imaginam a situação. E é um momento muito complicado da vida da pessoa, né? Terrível, terrível. Né? Bom, e eu gostaria só por último, nosso tempo infelizmente está acabando, Maria Elisa, eu só gostaria então a gente falar um pouquinho da articulação do Sindilege justamente para acelerar e tentar aí votar essas 2 PECs no plenário da Câmara dos Deputados. Sim, o Sindilege tem feito um excelente trabalho, principalmente na pessoa do nosso presidente, o Nilton Paixão, nesse sentido, porque ele tem uma abertura muito grande dentro das casas, né, as 2 casas do Congresso Nacional. Então, o trabalho tem sido incessante por parte da diretoria do Sindilege, mas né, especificamente do Nilton, do presidente Nilton, e a gente quer salientar mais uma vez que não existe déficit na previdência do servidor público. Durante os trabalhos nas comissões foi verificado mesmo que há um superávit. Então, não há o que se falar em déficit, né, para isso. Então, efetivamente, os servidores merecem e têm o direito de receber sobre aquilo que eles contribuíram. Bom, e alguém, caso tem alguma dúvida, é só procurar as entidades, sindicais, associações, que tem várias. O Sindilege está de portas abertas para esclarecer alguma dúvida que porventura venha, né, tenha acontecido, e que venham mesmo aqui para estabelecer suas dúvidas, saber sobre as PECs, sobre as aposentadorias, e a gente orienta onde buscar uma informação mais acertada. Ok, Maria Elisa, muito obrigada pela Nós que agradecemos. Edson Halbert, presidente do Instituto Mozap, também muito obrigado pela sua entrevista. E a TV Leges termina agora. Envie um e-mail com sugestões de reportagem para a pauta do servidor, @sindileges.org.br. Muito obrigado você pela companhia e até a próxima edição. Tchau!